Terceiro autor que a gente vai conversar essa semana, então, é o Murilo Mendes. Murilo Mendes é um católico, ele escreveu poemas católicos, né? E ele também escreveu poemas não religiosos. A gente pode encontrar aí uma influência da vanguarda europeia, surrealismo, na poesia do Murilo Mendes. O poema que a gente vai ver hoje, está no próximo slide, não é católico, e ele tem características do surrealismo, né? A gente vai observar isso no poema. O Murilo Mendes trata na sua obra, em geral, de uma consciência social e de uma dimensão espiritual, né? Então, essas duas coisas andam juntas, né? Parecem coisas completamente diferentes, a consciência social e a dimensão espiritual, mas elas andam juntas aí na nossa vida e também na poesia do Murilo Mendes. Novíssimo Prometeu. Prometeu é um mito da antiguidade clássica, um mito grego. Alguns de vocês participaram do grupo de estudo com o professor Michael quando vocês estavam no primeiro ano e leram Prometeu Acorrentado, né? A história do Prometeu é que ele roubou o fogo dos deuses e deu para o homem, e com o fogo o homem se tornou mais poderoso e com mais capacidade de afrontar os deuses, etc. E Deus, que é o rei, o Deus dos deuses, deu um castigo muito severo para o Prometeu. Ele foi condenado e foi amarrado numa montanha e ele ficou lá eternamente, tendo o seu fígado servindo de alimento para aves carniceiras. Elas vinham comer o seu fígado diariamente. O fígado é um órgão que regenera, então o fígado regenerava, e no dia seguinte elas vinham e comiam de novo, e ele ficaria nesse castigo eternamente. Mas ele acabou sendo perdoado por Zeus, né, depois de um tempo. Essa é a história do Prometeu, só para a gente conseguir entender melhor esse poema, né? Ele é filho de uma Oceânide, né, na mitologia grega. Então vou ler, tá? Novíssimo Prometeu. Eu quis acender o espírito da vida, quis refundir meu próprio molde, quis conhecer a verdade dos seres, dos elementos. Me rebelei contra Deus, contra o Papa, os banqueiros, a escola antiga, contra minha família, contra meu amor, depois contra o trabalho, depois contra a preguiça, depois contra mim mesmo, contra minhas 3 dimensões. Então, o ditador do mundo mandou-me prender no Pão de Açúcar. Vem esquadrilhas de aviões bicar meu pobre fígado. Vomito bilis em quantidade. Contemplo lá embaixo as filhas do mar, vestidas de maiô, cantando sambas. Vejo madrugadas e tardes nascerem, pureza e simplicidade da vida. Mas não posso pedir perdão. Então a gente tem aí um poema belíssimo, né? Se a gente imaginar a imagem que esse poema traz para a gente, né? Se a gente formar essa imagem na nossa cabeça, a gente vai ver que é uma imagem surrealista, né? Então, um homem no Pão de Açúcar, amarrado, com esquadrilhas de aviões, bicando o seu fígado, e lá embaixo, as filhas do mar vestidas de maiô. Então, vejam que imagem surrealista a gente tem, né, dessa situação. Agora vamos pensar na relação disso daí com o mito do Prometeu. Acender o espírito da vida simboliza Prometeu ter dado fogo aos homens, né? Ele desobedeceu aos deuses, né? Então ele se rebelou contra Deus, Papa, banqueiros, trabalho, e contra a si mesmo, né? Contra o que ele deveria fazer em sociedade, né? Então, deu o fogo aos homens, se rebelou contra Deus. Em vez do Monte Cáucaso, né, lá da mitologia, a gente tem o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Em vez das aves carniceiras, a gente tem esquadrilhas de aviões. Em vez das Oceânides, né, já que ele é filho de uma Oceânide, a gente tem as filhas do mar vestidas de maiô e cantando samba, né? Ou seja, as pessoas, as mulheres, né, nas praias do Rio de Janeiro. A gente tem, então, todo esse paralelo, né, da mitologia com a realidade atual.
E a diferença do Prometeu antigo para esse novíssimo Prometeu é que o outro foi perdoado e ele não pode pedir perdão. Por quê? Porque ele não vai conseguir se encaixar de volta nessa sociedade contra a qual ele se rebelou, né? Contra todos os problemas que essa sociedade possui. Então vejam que a gente tem crítica social aqui dentro disso tudo, né? E com ironia, parece pura e simples, mas ele se rebelou contra isso, né? O próximo autor que a gente vai comentar é o Jorge de Lima. Jorge de Lima escreveu poesia católica, né? Poesia religiosa, e ele era um católico engajado, né? Então ele faz denúncia ao preconceito, né? Eu vou colocar aqui um dos poemas mais famosos de Jorge de Lima, em que ele faz uma denúncia ao preconceito racial. É um poema muito bonito, é um pouquinho longo. Eu precisei cortar o que a gente vai ver aqui no próximo slide, na verdade, é o poema editado, né? Ele é o dobro do tamanho do que a gente vai ver aqui, mas vai dar para entender a historinha que é contada. Essa negra fulô. Ora se deu que chegou uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, ó fulô, ó fulô, era a fala da sinhá. Vem me ajudar, ó fulô. Vem abanar meu corpo, que eu estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem balançar minha rede, vem me contar uma história, que eu estou com sono, fulô. Essa negra fulô, fulô, ó fulô, era a fala da sinhá, chamando a negra fulô. Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. O senhor foi ver a negra levar couro do feitor. A negra tirou a roupa. O senhor disse, fulô. A vista se escureceu, que nem a negra fulô. Essa negra fulô. Ó fulô, ó fulô. Cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. O senhor foi açoitar sozinho a negra fulô. A negra tirou a saia e tirou o cabeção. De dentro dele pulou, nuinha a negra fulô. Essa negra fulô. Jorge de Lima. Então veja que nesse poema a gente tem uma escrava numa família. A escrava tem um caso com o patrão. A escrava é maltratada durante boa parte do poema, né? A escrava sendo acusada de roubo, a escrava tendo que fazer coisas óbvias, como coçar a coceira, fazer cafuné, balançar a rede, né? Quer dizer, a escrava sendo completamente essencial para tarefas muito simples, né? Da senhora, né? Da sua senhora. E a escrava vendo como única saída para, além de fazer tudo o que ela faz, ainda ser maltratada, ainda ser acusada de roubo e etc., ela vê como única saída entregar para o senhor para ela não ser açoitada, né? Então, mostra, a gente tem aí um retrato dessa realidade, né, que aconteceu no nosso país durante tantos anos, né, durante a escravidão, e que está, de alguma forma, refletida no preconceito racial, né, que existe até hoje no nosso país. Então, ele luta contra o preconceito mostrando essa realidade completamente absurda, né, pelos quais os negros passaram e que tem reflexos na nossa sociedade até hoje. É muito bacana esse poema. Próximo poeta, Mário Quintana. Mário Quintana faz uma poesia pautada na simplicidade, na reflexão, na intuição, no humor, no lirismo urbano e na poesia independente, né? Sem precisar se ater a nenhuma escola literária em específico. Apesar dele fazer parte da segunda fase do modernismo, ele não queria fazer parte de nenhuma escola literária, né? Então, ele não queria se ater à característica de escola literária nenhuma. Ele queria fazer a sua poesia independente. Mas ele usa os versos livres e brancos, ele faz parte da abrangência temática, ele escreve a partir aí da década de 30, inclusive depois durante o pós-modernismo, etc. Então, a gente coloca o Mário Quintana na segunda fase do modernismo e depois também no pós-modernismo, né? Vou colocar um poema do Mário Quintana aqui para a gente ler, para a gente conhecer um pouquinho. O Adolescente.
A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade, que faz o jovem felino seguir para frente farejando o vento, ao sair pela primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cúmplicemente as folhas contam-te em segredo. Velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com teu desejo. Então a gente vê aqui uma reflexão meio que intuitiva sobre a adolescência, com comparações, né, com a comparação aqui com o gatinho que acaba de nascer e sai da gruta pela primeira vez, com essas quebras que a gente tem aqui, né, paralisa e gela, estátua súbita, depois a gente tem medo que ofusca, luz. Então você tem essas quebras, né, sintáticas que são muito interessantes dentro desses versos aqui, que são brancos e livres, né? Sem métrica e sem rima, essa reflexão aqui tão bonita, né? Cheia de jogos de palavras sobre a adolescência.